Oi, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer curiosidades no meu pós-operatório, coisas que eu tive que foram completamente diferentes de outras pessoas após a cirurgia e coisas que foi parecida. Eu tenho até uma cola aqui para não esquecer de nada. E a primeira coisa, que é muito comum, eu acredito que a maioria das pessoas ficam, é constipada após a cirurgia. Eu não sei se é devido a. Acredito que seja devido ao remédio, anestesia, que o corpo da maioria das pessoas reage e fica com o intestino preso. E no meu caso foi totalmente ao contrário. Eu tive diarreia. Gente, eu não lembro se foi desde o primeiro dia. Não tô muito lembrada se foi desde o primeiro dia, mas eu acho que foi os remédios em mim que eu tive diarreia daquele jeito mesmo. Não ficou nada preso, muito pelo contrário. E eu acho muito curioso, porque a maioria dos vídeos fala que as pessoas falam no vídeo que ficam com o intestino preso, sei lá quantos dias. No meu caso foi totalmente ao contrário, eu tive diarreia. E outra reação que o meu corpo teve ao remédio foi a do vômito. No terceiro dia, na verdade, os 3 primeiros dias, eu acredito que, independente da cirurgia, a maioria das cirurgias são os mais difíceis, os 3 primeiros dias, que você ainda tá ali, o seu corpo ainda tá se adaptando e ainda tá melhorando. Então, no hospital, eu lembro que eu tava bem, ok, tudo bem, andando bem, tudo tranquilo. Fui no banheiro, eu tava até mais retinha lá, e eu ainda comentei com o meu namorado que. Eu falei, eu tô bem, né? Porque eu tinha visto uma menina, uma mulher, uma mulher, que ela saiu e ela tava muito. é, Como é que fala? Inclinada, muito curvada. Quando ela saiu do hospital e eu fiquei olhando assim, eu nunca tinha visto uma situação dessa, eu fiquei olhando, que a gente comentou. E com certeza ela tinha feito abdominoplastia, assim como eu. E eu tava lá de boa. No primeiro dia eu tava de boa, não sei por que eu tava de boa. Aí, logo quando eu fui almoçar, aí a comida já não. Eu tava comendo, mas já não tava comendo tão bem, já não tava descendo muito legal. E aí o médico teve lá, conversou, e eu tive alta de boa, comi, eu não lembro se eu cheguei a largar, mas eu lembro que a comida ali já não começou a cair bem. Aí quando eu cheguei em casa, foi tranquilo. E no dia seguinte, que foi o dia 2, quando eu tomava o remédio, é o remédio de estômago, que eu acredito que é para preparar o remédio, prepara o estômago para outros remédios, uma coisa assim. Isso aqui que é, eu acho que é até o omeprazol, não tenho certeza. Quando eu tomava esse remédio, batia um enjoo. Batia um enjoo, de manhã bateu um enjoo. E aí eu acho que eu fui comer alguma coisa, não lembro, sei que foi de boa, passou. De noite, quando eu tomei, que eu acho que era 2 vezes ao dia, eu acho que era de manhã e à noite. Acho que era isso. Que era antes do remédio. É porque minha cirurgia já tá quase fazendo 2 anos, então se eu não estiver lembrando nada errado. E aí eu fui tomar esse remédio à noite, eu senti mais forte, aquele enjoo, eu falei, eu não. Eu acredito que eu até comentei com meu marido que eu falei, nossa, tô sentindo um enjoo. Eu senti que o remédio não tava caindo bem. Quando eu tomava o primeiro, que é o do estômago, eu já sentia bater um enjoo forte. Eu ainda falei, nossa, tô enjoada, esse remédio não caiu bem. Isso eu acredito que foi no dia 2, na noite do dia 2, se eu estiver lembrando certinho, quando eu já tava em casa. E no terceiro dia, eu já acordei. Eu acho que eu cheguei a tomar, foi. Eu tomei o remédio, bateu aquele enjoo mais forte. Bateu aquele enjoo forte, e aí aquele enjoo forte. Até que eu comecei a vomitar, vomitei um monte. E meu marido foi comprar um remédio para vômito. É porque aqui, o bairro que eu moro é um pouco distante do centro. Um pouco não, bem distante do centro. Tem que ir de carro, de moto, de alguma coisa. E aí ele foi comprar esse remédio, assim, enquanto ele não chegou com o remédio, eu não tomei o remédio, não parei de vomitar, então eu fiquei vomitando. Gente, pensa numa coisa que é horrível pra mim. Eu detesto é vomitar. E sem falar que os pontos doía. Minha cirurgia,
eu coloquei silicone e fiz abdominoplastia. Então, a abdominoplastia, na hora que vi um vômito, repuxava tudo. Então, doía, e o vômito doía, e o estômago doía. E aí, começou uma hora que não saía mais nada, eu só virava pro lado, assim, fazia aquela coisa. Gente, que coisa horrível. E eu contando os minutos pra ele chegar, pra tomar esse remédio pra parar o vômito. Aí, foi até um que bota debaixo da língua, maravilhoso. Rapidinho fez efeito. Mas eu acredito que foi a pior parte da minha cirurgia, foi esse terceiro dia. Porque na cirurgia, né, no meu caso, não senti nada, não vi nada, foi tranquilo, acordei tranquilo. Eu lembro que quando eu saí do centro cirúrgico, quando eu fui acordada pela primeira vez, eu só falei assim, eu quero dormir mais, eu tô com sono, eu só sabia responder isso, que eu tava com sono, um soninho muito bom. Então, tudo tranquilo. Agora, esse terceiro dia, e por eu já estar no primeiro, segundo dia, por eu já estar com aquela ânsia, então eu não tava comendo quase nada, a comida não tava caindo muito bem, e eu até emagreci, acredito que não só por causa da cirurgia, também por causa disso, pelo vômito, vômito, diarreia, e eu quase não tava conseguindo comer. E após uma cirurgia que você perde sangue, você perde líquido, perde gordura, porque tira excesso de pele e sai gordura junto. Então, eu emagreci bastante. Eu até quero... Depois, acho que vou falar mais sobre só isso em outro vídeo. Assim eu espero, né? Que eu falo que eu vou fazer os vídeos aqui, dou uma enroladinha, mas eu apareço. A maioria das pessoas colocaria prótese de silicone maior. Na maioria dos casos, tem as pessoas que colocariam menor. Tem sim, mas em porcentagem é bem menor. É muito mais raro você achar alguém e ela falar assim, eu colocaria menor. Eu, por exemplo, eu colocaria maior, com certeza. Quando eu coloquei lá no meu médico, ele coloca uns... Como o meu foi só pra aumentar, não tinha nada. Foi só pra aumentar, então ele colocou um sutiã, colocou a prótese e mostrou, vai ficar assim. Aí foi colocando, você pra escolher qual o tamanho que você gostou mais. Eu fui escolhendo até que chegou um tamanho. E eu fiquei entre o 305 e o 330, se eu estou lembrando certinho, acho que foi isso. E eu fiquei em dúvida entre esses dois. Por quê? O meu medo era colocar uma prótese muito grande e eu ter estrias nos seios. Eu já vi alguns casos de dar estria nos seios. E puxei da minha família, tanto paterna quanto materna, a tendência de ter estria. Então, eu tenho estria da adolescência, tive estria da gravidez, que foi o motivo de eu fazer abdominoplastia. Foi para tirar as estrias. E eu tinha muito medo de escolher uma prótese muito grande e dar estria, porque aí não adianta nada, você tá com o peito enorme ou médio, do tamanho que você achar melhor, e dar estria, porque estria me incomoda. É tanto que, como eu disse, eu fiz a abdominoplastia pra tirar da barriga. Só que a da barriga, gente, tem um vídeo meu, qualquer coisa eu boto num link abaixo aí, que eu mostro que era muito profunda da barriga. Foi as maiores que eu já tive, foi na barriga, então era a que mais me incomodava. E acho que é isso. Sim, acho que eu não concluí, não foi que eu falei que eu fiquei em dúvida entre o 305 e o 300. E eu fui e falei assim, 330, arrisquei no que eu achei maior. Só que depois que eu coloquei, eu senti que o peito ficou como se eu tivesse colocado 305. Gente, se ele colocou diferente lá, não sei. Até onde eu sei, não me falou nada. Eu acredito que tenha colocado certo, né? Eu acredito que tenha colocado o tamanho certo. E na hora muita gente recebe... É chuva, é doce. Gente do céu. Então, sobre a prótese, provavelmente, com certeza, se eu pudesse ver o futuro, eu colocaria maior e pouca quantidade. No meu caso, eu acredito que faz diferença. Eu colocaria 350 ou por aí. Como eu tenho 330, é pouca diferença, só que eu acho que faria uma diferença. Mas ao mesmo tempo, se eu pudesse ver o futuro e soubesse que não me daria estria, porque se eu soubesse que me daria estria, eu ficaria com o que eu tenho. É meio confuso.
Mas eu acredito que se você tá em dúvida, eu acho que é bom escolher um pouquinho maior, a não ser que você queira realmente que fique pequeno. Aí escolha o menor, né? Sem dúvida. Outra coisa que eu notei é que o rosto fica muito oleoso, muito oleoso. Eu não sei se é o que eles passam lá, que lá fica oleoso, só que depois que lava em casa continua muito oleoso. Não sei explicar por quê, mas eu achei curioso. E sobre a prótese, eu sinto como se não tivesse prótese. Eu sinto super natural, como eu queria ter nascido, sabe? Nascer assim. Eu sinto, não sinto nada. Não sinto nada, não parece que tem nada, assim, normal. Não sinto desconforto, não sinto nenhum incômodo, não sinto, como se fosse natural. Eu não sei se tem alguém que sente que tem algo ali, que sente alguma coisa estranha, não sei. Não lembro se eu vi alguém comentar sobre isso, mas é como se não tivesse nada, no meu caso. E sobre dor, que acredito que é a curiosidade de muitos, né, sobre dor. Aquela frase óbvia, né, que vai de pessoa para pessoa, que é relativo, depende da cirurgia que você vai fazer e tal, é aquela coisa. No peito, eu quase não senti dor nenhuma. Eu lembro que teve um lado, acho que esquerdo, que teve um que não deu nada, como se eu não tivesse feito nada, como se eu tivesse nascido assim, literalmente. Eu não senti nada, não ficou sensível, nada. E o outro ficou bem sensível na hora que caía água em cima. Eu acho que só isso que o outro eu sentia um pouco quando caía água em cima, logo no bico do peito mesmo, ficava bem sensível ao ponto de ficar dolorido. E um ficou um pouco dolorido, tipo na adolescência, se alguém sentiu umas fisgadinhas da adolescência. Mas dor, gente, pra mim, eu não considero que foi dor. Eu não considero. E também eu não sei se a dor da abdominoplastia roubou a dor, tipo, desviou a atenção da dor. Pode ser que se eu tivesse feito só um eu sentia mais. E outra, que eu até comentei num comentário hoje, foi que eu respondi, na verdade, um comentário, que eu já recebi, já ouvi de algumas médicas, agora que eu tô fazendo depilação a laser, uma vez que eu fui numa médica, falou assim que me acham muito resistente à dor. Então, eu não acho que eu sou não, viu, gente? Eu não acho que eu sou resistente à dor, não. Eu sinto a dor, eu só não sou muito de gritar, de reclamar, de xingar, de espernear. Eu aguento firme, mas que eu sinto, eu sinto. E eu achei curioso isso, porque eu ouvi de algumas profissionais que me acham resistente à dor. Eu acho que não, mas eu ouvi e não foi só uma vez, então é interessante eu falar, porque talvez tem gente que vai sentir bem mais, né? E a dor da abdominoplastia foi a que mais eu senti. Logo, eu não lembro, primeiro dia, acho que até a primeira semana é queimação. Para quem teve cesárea, é parecido aquela queimação da cesárea. E para quem não tem, é difícil explicar porque é uma queimação, uma sensação. Negócio aqui da ring light que apagou. Gente, por isso que eu não apareço direto, porque é complicado pra gravar. É mais complicado do que parece. Parece simples, parece que você bota o celular e pá. Mas tem que fazer roteiro. Tem essa luz que tem que... Ai, hoje eu tô com tosse, aí começou uma chuva aí. Parece simples, mas é complicado. E é por isso que eu não apareço tanto. Eu até quero aparecer mais vezes, eu tenho mais coisas pra falar, mas... Então, bora continuar aqui, que eu já até perdi o foco. Porque para aí você perde o foco. Eu tava falando sobre a queimação. Eu acho que foi no máximo até uma semana que eu senti essa queimação. E o que dói muito é a coluna, porque você anda envergado, então dói muito. Eu andava pra lugares próximos, assim, eu andava assim, parava e sentava. E eu não quis, de jeito nenhum, consertar logo a postura pra cicatriz não ficar larga, porque cria um atrito, como a pele foi puxada. Se você puxar de volta, aquilo ali ela força, então a cicatriz fica grossa por causa disso. Então não quis forçar de jeito nenhum. Eu fiquei um mês todinho andando curvada, com a coluna doendo, e me virei desse jeito. E eu não quis, porque eu não quis correr o risco da cicatriz ficar grossa.
Um único pontinho que a cicatriz ficou um pouquinho grossa. Foi num pontinho que abriu, que ficou até redondinho. Fica até parecendo que é onde era o umbigo em cima, pode ser. Pode ser que seja assim. E foi o único pontinho que ficou grossinho. Foi um pontinho que abriu. Tem isso, né, gente? Eu não sei se é comum abrir os pontos de alguém, se algum pontinho abriu, ficou com aquela secreçãozinha. Eu sei que na cesariana eu não tive. E tenho referência da minha irmã, que na primeira ela teve, e não sei se ela teve em outras. Então, acontece, e não sei. Sei que devido a esse pontinho abrir, essa cicatrizinha ficou feia, porque ficou grossa. Eu acho que não chega a ser queloide, é hipertrófica. Ah, gente, uma coisa muito importante, se você fez abdominoplastia, você vai precisar de um acompanhante. E se você deitar, pra você deitar, você precisa de alguém pra te deitar. Porque você não pode forçar de jeito nenhum, porque senão os pontos podem abrirem. Então, você não pode forçar. Pra deitar, alguém tem que te deitar. Pra levantar, alguém tem que te levantar. Eu mesmo tive meu marido como acompanhante lá. Pra mim foi a melhor coisa. Em casa também, ele ficou uma semana comigo. Maravilha. E na outra semana ele já me levantava, ia trabalhar, e à noite estava comigo. E então, é isso. Claro, né, obviamente você não pode fazer, se você fez uma abdominoplastia, você não vai poder voltar a fazer as coisas de casa tão cedo. Tem que ter alguém, então precisa de uma rede de apoio ou pagar alguém. Eu tive os dois, eu paguei um pouco a minha irmã, que eu vou até falar aqui, não acho que não tem por que não falar. Eu paguei R$ 500 pra minha irmã, pra ela vir fazer as coisas pra mim um mês. Ela vinha fazer as coisas e ia. Nem ficou me acompanhando não, porque na primeira semana meu marido tava, e a partir da segunda semana a gente já tá tranquilo, tranquilíssimo. Quer dizer, meu caso, né, gente? Meu caso. Foi tranquilo, e ela fazia as coisas, ia. Só era ruim, assim, às vezes ela ia antes da hora do almoço, eu tinha que colocar minha comida por causa da coluna. Quando eu ia colocar, ficava muito tempo em pé, então a coluna doía. Gente, que dor na coluna. Se tem uma coisa que dói, que eu posso dizer que dói a coluna. Lembrei, que eu nem tá anotado aqui, eu lembrei de outra curiosidade. Eu não vejo ninguém comentar. Eu não vejo ninguém comentar, mas uma coisa que doeu muito foi pra tirar os meus pontos da parte da abdominoplastia. Gente, doeu. Doeu. Esse eu posso dizer que doeu. Ó, eu fui tirar os pontos. Eu tirei os pontos aqui do suco mamário. Acho que é o suco mamário que fala. Nada, tranquilo, não deu nada. Tranquilo. Tirei do umbigo. Meu umbigo cicatrizou super rápido. Super rápido. Muito, muito rápido. Quando foi tirar os pontos, já tava tudo sequinho. Gente, eu achei que cicatrizou muito rápido. Não doeu. Agora, na hora de tirar os pontos da parte da abdominoplastia, meu Deus. Gente, eu não sei porquê. Eu não vi ninguém falar, mas doeu. E como eu tive cesárea, eu já tirei ponto de cesárea de não doer, eu só senti a linha saindo assim, passando, sabe, uma linhazinha. Doeu nada da cesárea. Não doeu nada. Então eu penso assim, possa ser... Gente, desculpa, porque eu tô com a tosse. Desculpa, vai me desculpando aí. Possa ser que seja por ter um ponto inflamado. Eu acredito que tem a ver com isso, o fato de doer. Pode ser que tenha a ver com isso. Eu lembro que é porque eu não sou muito de reclamar de dor, eu não sei o que é, mas acho que eu falei. Porque eu não sou de reclamar, mas eu falo. Tem diferença. Aí eu falei que tava doendo, sangrou bastante na hora de tirar, ele passou álcool e aí que ardia. E aí meu marido falou assim, não, porque tá sangrando tanto assim. Aí ele limpava mais, eu já tava pra falar assim pro meu marido, fica quieto, senão ele vai limpar com mais álcool. Gente, eu não sei se isso, não sei porquê. E eu acho que não é comum, eu acho que a maioria das pessoas não sentem isso. Eu sei que no meu caso eu senti, doeu bastante, sangrou. E além desse ponto no meio, teve uns pontinhos assim no canto que não fechou de cara, mas o que ficou mais abertinho foi só o do meio. Tanto que os outros, não sei nem dizer onde era, porque fechou rapidinho.
O que demorou foi mais esse que ficou saindo um líquidozinho, sabe? Quando um ponto tá aberto, que demora mais pra fechar. Eu achei normal, eu não fiquei preocupada. Eu não sei se deveria ficar preocupada. E na verdade eu fui muito despreocupada, né? Desde o início. Eu parecia que nem ia fazer nada, né? Tava de boa, tranquilo. E eu tenho umas considerações que eu vou fazer aqui num vídeo sobre isso. Claro, é a minha opinião. É só a minha opinião. Só isso, é só a minha opinião mesmo. Eu até notei aqui. Gente, se você tiver com medo, se você tá com aquele pressentimento, sabe, só minha opinião mesmo, eu falaria pra você. Se você me pedisse opinião, claro, falaria, gente, não faça. Se você tá com medo de fazer a cirurgia, não faça. Se você, pode ser bobo que eu tô falando, assim, porque, eu fiz uma cirurgia, tô falando pra você não fazer, mas é só, espera você se sentir seguro, espera você encontrar um médico que te dê essa segurança. Eu não sei bem explicar o porquê disso, mas se der alguma coisa errada, você vai falar assim, cara, eu temei, porque eu senti que não era pra fazer e fiz. Então, espera você ter um médico que te dê confiança, você ter certeza do que você quer fazer. Se você já tem isso tudo e mesmo assim tem medo, procure alguma coisa que melhore esse medo pra não ir. Eu não sei quem acredita em energia, que fale que é energia, mas se você for com muito medo o nosso corpo ele reage de uma forma. Se você tá com medo, sabe? Se você tá com medo, geralmente a gente fica mais enrijecido, pode sentir mais dor. E isso aí, gente, eu sei que eu não sou formada em nada pra falar isso, é só minha opinião das minhas experiências. Então eu não aconselharia alguém com medo, tipo, vai com medo, mas vai mesmo. Pra cirurgia, não, gente. Tenta diminuir esse medo, tenta trabalhar porque você tem medo, sabe? Tenta se sentir segura e confortável pra fazer essa cirurgia, que por algum motivo eu acredito que vai dar muito certo se você tá muito tranquilo e muito confiante. E outra coisa, que eu tô roubando a colinha aqui, pense bem no que você quer fazer antes de fazer. Por que eu tô falando isso? Porque eu não pensei. Olha, eu ia fazer só o peito. Porque eu desde sempre, eu não tinha peito nenhum. Então, desde sempre eu já sabia que eu queria fazer o peito. Desde adolescência, desde sempre. Eu sabia que eu queria fazer o peito. Então, quando eu falei assim, vou juntar dinheiro pra fazer, era só pra fazer o peito. Eu juntei uma certa quantia de dinheiro, não lembro agora ao certo, e fui fazer a consulta. E na consulta, só que eu tinha aquilo, que eu tava com aquilo comigo, que devido às minhas estrias da gestação, aquilo tava me incomodando muito. Era uma coisa que passou a me incomodar. O peito era uma coisa que me incomodou desde sempre. E aquilo era uma coisa que passou a me incomodar muito. Aquelas estrias muito profundas. Tava me incomodando. Então, eu vi algo sobre abdominoplastia, tirar cicatriz. Aí eu falei, se eu fizesse abdominoplastia, eu conseguiria tirar essas estrias. Só que eu nem sabia se no meu caso dava. Eu pensava assim, mas será que eu tenho stand de pele pra tirar? Eu não tinha noção de que eu conseguiria fazer. Nem sabia que no meu caso dava pra fazer. E eu sabia que tinha também a mini abdominoplastia, que eu pensava que o meu caso era caso de mini abdominoplastia. Falei primeiro do peito, conversei sobre o peito e tal, porque é algo que eu já sabia que eu ia fazer, eu tinha certeza que eu ia fazer o peito. Era essa certeza que eu tinha. Da barriga eu não sabia, eu não tinha certeza. Então, eu falei sobre o peito e tal, conversamos, gastamos muito tempo conversando sobre isso e tal. E já quase, quando eu finalizei sobre o peito, eu falei, olha, eu não lembro de jeito como eu falei, mas eu lembro que eu falei se no meu caso era possível fazer abdominoplastia, porque eu tinha vontade de tirar essas estrias. Aí ele falou, olha, vem cá. Ele falou, senta na beira da cadeira, você senta na ponta da cadeira assim e relaxa a barriga. Aí ele mostrou, né, que aonde faz a volta da barriga, você senta e tem que relaxar bem, viu? Relaxa a barriga bem. Você senta na ponta da cadeira e relaxa a barriga. Aonde fazer dobra, ali sai aquela parte que ele tira.
Então, se tem dobra ali, é possível. Aí ele mostrou que era possível, que tirava, falou que ficaria top. Aí entra, acredito na parte do médico, né? Que ficaria top, que ficaria legal. E aí, me passou os exames, eu fiquei empolgada de saber. E eu fiquei só pensando nisso. O silicone, ok, eu já sabia, tava tudo certo. Já tinha pensado há muitos anos e era algo que eu queria de certeza. E sobre a abdominoplastia, eu passei a pensar ali, porque eu nem sabia que era possível. Aí eu pensei, nossa, então é possível tirar as estrias com abdominoplastia. Aí o valor, só o peito, acho que eu lembro de cor, só o peito era 1.800 e tinha a Mama Amiga que ele ia para 9.000 ou 8.800, que era no dia da Mama Amiga, um dia exclusivo para fazer só prótese de aumento, sem retirada de pele. E essa cirurgia com abdominoplastia, o peito e abdominoplastia, ia para 21.138, se eu não me engano. Ia 21 mil e pouco. E era abdominoplastia sem lipo. Era só para tirar aquele excesso de pele pra... Que da gestação a gente acaba ficando, né? É raro, né? Tem gente que não fica, sim, mas é muito... A grande maioria fica com excesso de pele ou estria, ou alguma coisa, né? Que acaba incomodando, né, gente? Vamos ser sinceros. Se alguém não se incomoda com isso, que maravilha. Que privilégio. E então foi isso. Então eu não pensei direito. Aí eu já tinha. Eu não lembro se eu já tinha juntado metade desse valor. E eu queria fazer, eu tava pensando em fazer no meio do ano. Do ano, não lembro se era o ano seguinte, acho que era do mesmo ano. E eu comecei a pensar em falar, em juntar, e falei assim, nossa, só pensava nisso, tirar as estrias. E eu não pensava algo a mais, tipo, sim, se eu tirar as estrias. E aí, será que vai ter outra coisa que vai me incomodar? Será que será que eu poderia aproveitar essa cirurgia e já fazer ela com a lipo? Por que eu fazer com a lipo? Já ia ficar tudo certinho, ó. Fechou. Eu sou nova, não tenho nenhuma doença, então não teria problema de fazer cirurgia combinada. E meus exames tudo certinho. E eu não pensei, sabe? Eu só pensava que nisso. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu comecei a juntar dinheiro. E não pensei no depois. Só que até entra em outra curiosidade que eu esqueci de anotar. Outra curiosidade, gente. Quando eu fiz a cirurgia, a bunda foi embora. Eu fiquei desesperada aqui comigo mesma, assim. Meu Deus! Porque eu nunca fui bunduda, minha genética da minha família nunca foi bunduda, não. Mas eu tinha bunda normal, sabe? O básico, normal. Nada de mais, mas também nada de menos. E, gente, que desespero que minha bunda sumiu. Eu não, claro, né? Como eu disse, eu emagreci após a cirurgia. Então, acredito que foi sobre isso também. Eu não sei se tem a ver com aquela posição inclinada que a gente fica. Só que minha bunda sumiu. Sumiu. E outra coisa, eu acho que foi porque eu emagreci. Porque eu lembro que eu olhava pro meu braço assim, meu braço tava fininho. Aí eu ficava assim, meu Deus, meu braço tá fino demais. E ficava até assustada, eu tava meio estranha. Isso foi após a cirurgia, viu, gente? Eu não vi ninguém falar sobre perder bunda após a cirurgia, mas no meu caso, zero. Zero. Que situação. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu não fiz a lipo? Porque a lipo eu faria com enxertia, né? Com certeza, fazer a lipo não é desperdiçar, e aproveitar. Falei, meu Deus, por que eu não pensei melhor na cirurgia? Não fiz logo a lipo com enxertia. Nem sei se ele faria isso, né? Não sei se ele faria, mas não conversei sobre se ele faria ou não. Aí eu fiquei pensando, gente, agora minha bunda se foi. Aí eu comecei a engordar aos poucos, mesmo assim, mesmo eu ganhar 1 quilo, 2 quilos de volta, fui ganhando uns quilos de volta, eu não via minha bunda voltar, não. Eu achei, demorou.
E pra ser sincera, até hoje, olha que eu quero falar sobre isso em outro vídeo, sobre engordar. Engordar. Eu tô com uns quilinhos a mais do que quando eu fiz a cirurgia. E mesmo assim, a bunda não voltou nada do que era antes. E... gente, essa é uma das partes que eu mais penso. Por que eu não pensei bem antes de fazer? Porque já que você vai fazer, você pensa direitinho no que você vai combinar ali, do que você vai fazer. Se você não vai se arrepender de não ter feito algo, ou se arrepender de ter feito algo. Então, eu tinha que ter pensado melhor. Eu acho que eu tinha que ter pensado melhor pra já fazer uma coisa que eu ia ficar satisfeita e pronto, acabou. E outra, talvez bunda ganhe com exercício físico, pode ser que sim, pode ser. Mas não é que... É assim, eu tinha e depois sumiu. Esse é o ponto. Abdominoplastia sem lipo, que era o que eu... continuando do que eu tô falando. Abdominoplastia sem lipo, só, assim, minha opinião, gente, minha opinião. Só faça se você realmente só tá com excesso de pele. Como eu acabei de dizer, eu não pensei antes. Eu só tava pensando nas estrias que eu queria eliminar e não pensei no conjunto. Então eu não parei pra pensar direito antes. Então, é uma opinião minha, claro, que você faz o que você acha melhor, óbvio. Mas uma opinião minha só faça abdominoplastia sem lipo se você só tem excesso de pele. Porque depois que você fazer, você vai se arrepender de não ter feito. Você vai pensar assim, porque você passou por aquele processo da marca, já dava pra ter resolvido tudo. E aí fica... E outra, gordura localizada. Se você faz uma abdominoplastia, é a oportunidade de você tem de fazer uma lipo na gordura localizada. Porque quem tem gordura localizada não sai fácil. E não é com qualquer treino de academia que você vai perder, não. Tem até um canal aí que a menina, ela fez um treino de secar e tal. E ela falou que a gordura localizada da perna dela, da lateral, não saiu. Mesmo com aquela super dieta de secar mesmo, e com um profissional... eu não lembro como é o nome que fala o profissional, que tava orientando ela. E mesmo assim, ela não perdeu a gordura localizada. Então, gordura localizada é terrível. Mas, claro, cada um faz o que achar melhor. É só uma opinião. É só uma opinião que servia mais pra mim mesma, de ter pensado melhor. Eu até vi um médico, que operou uma amiga minha, ele falando assim, se você faz abdominoplastia sem lipo, você fica quadrada. Não é mentira, pode ser que não é todo mundo. Porque se a pessoa realmente tá muito magrinha e ela tem só excesso de pele por uma gravidez ou por uma perda de peso, que ela perdeu tudo que tinha pra perder e tal, ok, só tem excesso de... Mas, em grande parte, fica quadrada, fica um pouco quadrada. Então, é bom pensar. No meu caso, eu sempre tive quadril largo e cintura fina. Só que mesmo assim, tem umas gordurinhas localizadas e tal, que você vai emagrecer e a localizada dificilmente vai sair. Mas isso aí é de cada um. Se você não se incomoda, não se incomoda. Não tem por que mexer em algo que não está te incomodando. Isso é de cada um. Gente, eu acredito que foi isso. Eu acredito até que o vídeo ficou longo, porque eu ia falar sobre uma coisa em um vídeo, outra coisa no outro vídeo, eu juntei tudo. E eu quero falar mais sobre eu perder peso e ganhar peso após a cirurgia. Eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, que esse já tá enorme. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. E até o próximo vídeo.